A criação da artilharia data a evolução do combate, a partir do surgimento do combate aéreo. Com este desenvolvimento tecnológico, viu-se a oportunidade de utilizar o mais novo invento, o avião, para o combate. Assim sendo, também passou a ser necessária a criação de algo que tivesse poder suficiente para combater este novo vetor altamente devastador, o qual tinha como grande aliado a velocidade e a autonomia. Surge então a artilharia antiaérea em meio a este avanço tecnológico, em paralelo ao desenvolvimento dos vetores aéreos. A artilharia antiaérea tem seu início no Brasil em meados da década de 30 do século passado. Verificando os diversos e importantes avanços bélicos da época, nosso exército passou a contar com os ensinamentos bastante evoluídos da missão militar norte-americana. Esta foi contratada em meados de 1934 para ensinar o ensino das escolas técnicas do exército e para aperfeiçoar a formação dos defensores de nossa costa. Nesse contexto, a Portaria Ministerial número 78, de 30 de janeiro de 1934, cria o Centro de Instrução de Artilharia de Costa, com a ocupação na Fortaleza de São João. Este centro foi o embrião da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, que juntamente com a Escola de Defesa Antiaérea, criada em 27 de agosto de 1955, formaram a nossa tão conhecida Escola de Especialização. Em 1965, pelo decreto número 57.490, é criada a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, pela fusão da Escola de Artilharia de Costa, antigo Centro de Instrução de Artilharia de Costa, e da Escola de Defesa Antiaérea. Surge assim a Escola de Especialização dos Artilheiros, que pretendem seguir tal vertente sediada no Rio de Janeiro.
A partir de então, a artilharia antiaérea, a artilharia do primeiro minuto, passou a ter crescente importância no seu desenvolvimento material e técnico profissional. Tal afirmação pode ser verificada em primeira instância com a criação das organizações militares específicas de nossa especialização antiaérea, diante de um contexto de pós-guerra, onde a nossa nação preparava-se para assimilar todos os avanços tecnológicos que ora se apresentavam à população mundial, verificando a necessidade de acompanhar as potências militares e vislumbrando não só fazer parte de tal universo, mas principalmente realizar a defesa de nossa costa e nosso espaço aéreo. Começam a ser criadas as unidades de artilharia antiaérea, uma delas a 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea. A presença do nosso exército neste local é anterior à criação da bateria. A construção do aquartelamento, ocupado atualmente pela 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, teve início em 1911. Foi inaugurado em 16 de abril de 1914, marcando a ocupação do nosso exército na área que seria conhecida posteriormente como Fronteira da Paz. Serviu de sede para o 10º Regimento de Cavalaria até 23 de fevereiro de 1915, quando foi extinto, devido a mudanças estruturais no Exército em suas grandes unidades. Outros quartéis ocuparam essas instalações. Em 22 de abril de 1915, instalou-se neste aquartelamento o 15º Regimento de Cavalaria, procedente da cidade de Dom Pedrito. Em 11 de novembro de 1919, o 15º Regimento de Cavalaria passou a denominar-se 7º Regimento de Cavalaria, que permaneceu neste aquartelamento até 11 de novembro de 1926. Quando transferiu-se para o Cerro do Depósito, nesta mesma cidade. Em 28 de agosto de 1926, instalou-se neste aquartelamento o 8º Grupo de Artilharia a Cavalo, procedente de Uruguaiana. Permaneceu até 10 de agosto de 1973, quando então, já transformado em 28º Grupo de Artilharia de Campanha, foi transferido para a cidade de São Francisco do Sul. A 26 de novembro de 1974, o Ministério do Exército, de acordo com a autorização contida no artigo 5º do Decreto número 1, de 11 de novembro de 1971, resolve, primeiro, destacar a 1ª Bateria do 3º Grupo de Canhões 75 auto-rebocado, adida ao 10º Batalhão Logístico para Santana do Livramento. Segundo, transformar, a partir de 1º de janeiro de 1975, a 1ª Bateria do 3º Grupo de Canhões 75 auto-rebocado em 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, com sede em Santana do Livramento, subordinada à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, e ocupar instalações da antiga sede do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, conforme radiograma número 198 DCH, de 15 de outubro de 1975, do chefe do Centro de Documentação do Exército, fixou-se 1º de novembro como data do aniversário da OM, dia da instalação do 1º/2º RADAC. De acordo com a Portaria Ministerial número 053, de 30 de novembro de 1977, foi realizada a solenidade de mudança da subordinação da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea para a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Hoje, somos uma organização militar ímpar, com uma infraestrutura de OM nível unidade, sendo junto com a 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, as únicas subunidades a possuírem autonomia administrativa. Desde 2012, a OM tem sob sua administração 9 PNR, gerencia também o Hotel de Trânsito da Guarnição, que conta com 9 UH para apoio à família militar. Possui um campo de instrução de 106 hectares, que conta com ruínas de um dos primeiros quartéis do Brasil, o famigerado Quartel Tocati, datado de 1895. A bateria possui sob sua administração o Estádio General Eurico Gaspar Dutra, que conta com 2 campos de futebol 7 e um campo de futebol 11, de tamanho oficial, além de uma das únicas pistas de atletismo da região. Outra estrutura conciliatória
que integra os militares da Guarnição Federal com a sociedade santanense é o Ginásio Poliesportivo Marechal Malé, de estrutura padrão para futebol de salão, voleibol e basquetebol. Cultuamos as mais caras tradições do nosso exército e da artilharia, com a responsabilidade do legado daqueles que nos antecederam. Fruto deste espírito de cumprimento de missão e elevado espírito de corpo, foi a 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea sagrar-se tricampeã das Olimpíadas da Brigada, recebendo de forma definitiva o troféu Sargento Bandeira, mesmo contando com cerca de 100 militares a menos em relação ao efetivo das demais subunidades orgânicas desta brigada. Cotidianamente, a bateria apoia a sociedade santanense com diversas ações cívico-sociais, como a campanha do agasalho, campanha do quilo, campanha de vacinação. Oferece apoio a entidades beneficentes, Conferência São Vicente de Paula e manutenção em escolas da região, participando ainda de operações de garantia da lei e da ordem. Contribuímos para a redução dos ilícitos transfronteiriços e ambientais na nossa área de atuação e para o incremento da integração entre as Forças Armadas e as demais agências do Estado brasileiro, preservando o título de fronteira da paz da cidade que nos acolhe. Dentro do atual programa de transformação do Exército Brasileiro, o Proforça, dentro do qual a artilharia antiaérea é um dos vetores de transformação, nossa OM está em uma nova fase. Os canhões que nos acompanharam em tantas jornadas foram desativados em 2011. Neste cenário, nossa unidade teve a honra de realizar o último tiro do C-60 Bofors 40mm, durante a Operação Fênix em 2011, com 126 disparos. Este armamento está sendo substituído pelo míssil portátil antiaéreo. Na atualidade, o míssil utilizado é o Igla, de fabricação russa, material versátil e de confiabilidade comprovada em combate, tendo sido empregado em conflitos recentes, como na Guerra do Golfo, na Guerra da Bósnia e na Guerra do Iraque, com alta porcentagem de acertos e de alvos abatidos. No ano de 2012, durante a operação O Sol é o CZA, em Formosa, juntamente com a 1ª Brigada de Artilharia, a bateria participou de um evento histórico, que foi o primeiro tiro da OM com o míssil Igla, juntamente com a operação do radar Saber M60, de fabricação nacional, já adquirido pelo Exército para ser distribuído à nossa OM, o que marcou mais um passo em direção ao futuro e nos coloca em condições de fazer frente a qualquer ameaça aérea. Por fim, cabe dizer que durante todos estes anos, a bateria empregou seus meios, o seu pessoal e a sua força, fosse nas atividades cotidianas, fosse em exercícios de adestramento, fosse em missões reais, mantendo e honrando os valores e tradições do Exército de Caxias, e cumprindo com suas missões institucionais e a sua principal missão operacional, a defesa antiaérea da Brigada Patrício Correia da Câmara. Afinal, o Sol é o nosso CZA.